Ainda assim, prossegui com uma espécie de horror cego e indesejado. Minha filha mais velha é casada e tem 3 filhos, disse. Minha filha mais nova. Parei de falar enquanto ela se virou e caminhou em direção à casa, deixando o pássaro morto cair no chão, sem notar, de suas mãos. Comecei a segui-la, mas Jindir, ao lado dela, olhou para trás com um rosnado ameaçador. Parei e observei em afastar-se de mim. O fim já chegará. De repente, En olhou para o lado e deu um grito apavorado, então correu para dentro da casa pela porta da sala íntima, fechando a porta de vidro com uma batida. Olhei para o terreno que ela mirou e vi uma enorme tarântula arrastando-se sobre uma pedra. Soltei um gemido, não de medo da tarântula, mas ao perceber que um dos maiores medos de En estava corporificado aqui. Ela sempre teve pavor de tarântulas, ficava virtualmente doente quando via uma. Era terrivelmente previsível que seu inferno particular incluísse essas aranhas gigantes. Caminhei em direção à tarântula e olhei para ela. Bulbosa e peluda, ela arrastava-se pesadamente pela pedra. Olhei em volta e vi-a ao lado da porta de vidro, olhando a aranha em uma revulsão apavorada. Olhei em volta novamente e vi uma pá encostada na parede da casa. Fui até lá, peguei-a e voltei até a tarântula. Coloquei a pá no seu caminho até que a aranha subisse nela. Então, levei a pá até a extremidade do deck e joguei a tarântula o mais longe possível, pensando, enquanto ela voava sobre a piscina até a era, se isso era real ou não. Ela existia por si só ou só porque En a temia? Olhei para a porta da sala íntima enquanto uma fresta dela era aberta. E meu coração bateu forte quando vi um olhar de gratidão infantil no rosto de En. Obrigada, ela murmurou. Mesmo no inferno pode haver gratidão, pensei, espantado. Movi-me rapidamente para fortalecer minha posição. Reparei que sua garrafa de Sparklet está vazia, e eu disse: Quer que eu traga uma nova para você? Ela olhou desconfiada e quase gemi diante daquela visão. O que você quer? Ela perguntou. Forcei um sorriso. Só dizer olá, disse a ela. Convidá-la a ir até minha casa para um café. Eu já disse que não saio, e ela falou. Você nunca faz uma caminhada? Perguntei, tentando soar agradavelmente casual. Ela e eu fizéramos muitas caminhadas em Hidden Hill. Eu queria que ela percebesse seu isolamento e que o questionasse. Ela não questionou nada, afastando seu olhar de mim como se a tivesse ofendido. Segui-a dentro da casa e fechei a porta de vidro. Quando fiz isso, En voltou-se para mim e Jindir rosnou de novo, os pelos de suas costas eriçados. Uma visão de infinitas tentativas infrutíferas de tocar a mente de En tomou-me de assalto. Lutei contra o desespero de novo. Então, reparei nas dezenas de fotos emolduradas nas paredes e outra ideia ocorreu-me. Eu poderia fazê-la olhar uma das fotos em que eu era retratado, a similaridade óbvia da minha aparência presente poderia impressioná-la. Ignorando o rosnado de Jindir, cheguei à parede mais próxima e procurei uma foto minha. Todas as fotos estavam desbotadas e era impossível distingui-las. Por que aquilo aconteceu? Pensei. Isso era parte do seu castigo de autonegação? Eu ia mencionar isso, então mudei de ideia. Isso apenas a perturbaria. Outra ideia. Virei-me para ela e disse, eu não contei a verdade antes. Ela me olhou, indecisa e desconfiada. Minha esposa e eu somos separados, disse. Mas não da maneira que você pensa. Somos separados pela morte. Pisquei ao ver os espasmos que minhas palavras causaram nela, o olhar em seu rosto era como se uma faca tivesse acabado de ser enfiada em seu coração. Ainda assim, eu tinha de continuar, esperando finalmente estar no caminho certo. Seu nome era En também, disse. Você gosta de Hidden Hills? Ela perguntou, como se eu não tivesse falado. Você me ouviu? Perguntei. Onde você morava antes? Eu disse que o nome dela era En. O estremecimento de novo, a expressão de desalento. Então, o ar vazio voltou. Ela se afastou de mim e foi para a cozinha. En, volte, quis dizer.
Eu quase disse. Queria gritar: sou eu, você não entende? Não gritei. E, como um peso frio em meu peito, a depressão voltou. Tentei resistir, mas desta vez, tive menos sucesso. Parte dela ficou. Olhe para este lugar, nem disse. Ela falou como se estivesse só, sua voz era mecânica. Tive a sensação de que isso era parte do processo que ela sofria, a repetição constante dos detalhes de sua situação, reforçando sua escravidão a ela. Nada funciona, e ela disse. A comida está estragando. Não consigo abrir latas porque não há eletricidade e o abridor de latas sumiu. Sem água, não consigo lavar os pratos e eles ficam empilhando. Não há televisão, acho que ela está quebrada. Não tem rádio, vitrola, música. Não há aquecimento, exceto pelos gravetos que queimo, a casa fica gelada o tempo todo. Preciso me deitar quando escurece porque não há luz e todas as velas sumiram. O lixeiro não passa mais aqui. Toda a casa cheira a lixo. E não posso reclamar para ninguém porque o telefone está mudo. Ela interrompeu seu sombrio catecismo com uma risada que me deu calafrios. Oferecer uma garrafa de Sparklet? Ela disse. Eles não fazem uma entrega há tanto tempo que não consigo me lembrar da última. E ela riu de novo, um som amargo e terrível. A boa vida, e ela disse. Juro por Deus que me sinto como uma personagem de uma peça de Neil Simon, tudo à minha volta desmoronando, tudo dentro de mim murchando. Um soluço sacudiu seu corpo e avancei em sua direção instintivamente. Ginger bloqueou o caminho, os dentes à mostra, um rosnado ameaçador ressoando em seu peito. Ela parecia um cão do inferno, pensei, com o desespero voltando. Olhei para Anne. Eu sabia exatamente o que ela estava fazendo, mas não tinha forças para impedi-la. Ela fugia da verdade emergindo na segurança relativa de detalhes aflitivos e o abrigo da melancolia. Ainda dor e sangue. O que você bebe? Perguntei a ela quando tive outra ideia. Ela me olhou como se eu fosse um idiota. O que você bebe? Repeti. Se não há água e você não tem garrafas de Sparklet. Não sei, ela murmurou, fitando-me. Suco ou, e não está estragado? Interrompi. Suco em lata. Não sei. Você disse. Ela desviou o olhar de mim. O que você come? Insisti. Não posso cozinhar sem energia elétrica, ela disse como se fosse uma resposta e não uma evasiva. Você está com fome agora? Perguntei. De novo, aquele olhar maligno. Nunca sente fome? Poucas vezes, ela respondeu friamente. Havia algum modo de despertá-la? Eu estava me cansando desse esforço tortuoso. Apressadamente, fui direto ao ponto. Você nunca bebe ou come? Ela desviou o olhar com um silvo de irritação. O que você acha? Ela retrucou. Tentei chegar mais perto dela e parei quando Ginger rosnou de novo. Por que ela continua fazendo isso? Perguntei. Eu soava irritado agora. Não estou aqui para prejudicar você. Você não poderia, mesmo que quisesse, ela disse. Eu quase respondi na mesma moeda. Deus me ajude, Robert. Estava ali para ajudá-la e quase respondi com raiva. Fechei os olhos e procurei ganhar motivação. Quando os reabri, reparei no carro lá fora e tive outra ideia. Aquele é o único carro que você tem? Perguntei. Pela terceira vez, aquele olhar crítico. Todos nós temos carros. Então, onde eles estão? Sendo usados, é claro. Pelos seus filhos? É óbvio. E quanto ao carro do seu marido? Eu disse que ele sofreu um acidente de carro, e ela falou, enrijecendo o corpo. Alguém me disse que você tem um motorhome. Nós temos. Onde ele está? Ela olhou para o lugar onde sempre o mantínhamos estacionado e um olhar de confusão distorceu seu rosto. Então,
me dei conta de que ela nem tinha pensado nisso antes. Você sabe onde ele está? Insisti. Ela virou-se para mim, irritada. Está na oficina mecânica, e ela disse. Onde? Perguntei. Ela piscou, parecendo momentaneamente perturbada. Então, o olhar vazio de novo. Não me lembro, e ela disse. Tenho certeza de que anotei em algum. Ela parou quando apontei para o carro dela. Como ele amassou? Alguém bateu nele enquanto eu fazia compras, e seu sorriso era mais amargo. As pessoas são assim, e ela disse. Quem fez isso foi embora sem me avisar. Você estava fazendo compras? Perguntei. Pensei que você nunca deixava a casa. Ouvi um tom de instabilidade em sua voz quando ela respondeu. Isso foi antes de a bateria perder a carga. Estávamos de volta ao ponto inicial, as reviravoltas convolutas de sua mente frustrando-me indefinidamente. Não importava quanto eu tentasse, eu não conseguia estabelecer um ponto que ela reconhecesse, muito menos que reagisse a ele. Este mundo cinza em que ela existia fazia sentido para ela. Um sentido horrível e deprimente, mas com sentido mesmo assim. As engrenagens da minha mente giravam mais lentamente agora. Eu não conseguia pensar em nada de novo para tentar e por isso voltei a uma abordagem anterior. Talvez se insistisse mais. Você nunca me contou quais são os nomes de seus filhos, disse. Você não precisa ir embora? Ela perguntou. Estremeci, não esperava por aquilo. Tinha me esquecido de que isso era vida para ela. Em vida, ela teria pensado em por que um estranho apareceria em sua casa. Partirei logo, e eu disse. Só quero falar com você um pouco mais. Por quê? Engoli em seco. Porque sou novo na vizinhança, parecia uma resposta débil, mas, por algum motivo, ela não a questionou. Como é mesmo os nomes de seus filhos? Perguntei. Ela se afastou da janela e foi para a sala de estar. Foi a primeira vez que ela evitou uma pergunta recusando-se a responder, pensei. Seria um sinal positivo? Segui Ginger e ela perguntando, e seu filho caçula chama-se Ian? Ele está na escola, e ela respondeu. Seu nome é Ian. Ele estará em casa mais tarde. Seu nome é Ian. É melhor você ir embora. Ele é muito forte. Seu nome é Ian? Sim. O nome do meu filho é Ian também, disse a ela. Verdade? Desinteresse. Era verdadeiro ou fingimento? Sua filha mais velha chama-se Louise? Perguntei. Ela olhou sobre seu ombro enquanto se dirigia à sala de estar. Por que você não, e Louise? Por que você não vai para casa? Louise? E se for? Ela questionou. Minha filha mais velha também se chama Louise. Que interessante, no sarcasmo como resistência agora. Ela caminhou até a porta de vidro. Ginger em seus calcanhares. Ela estava se afastando assintosamente de mim agora? E ela sabia o que estava fazendo? Seu filho mais velho chama-se Richard. Veja a piscina, e ela murmurou. Seu filho mais velho chama-se Richard. Ela virou-se com uma expressão de ressentimento no rosto. Escute, o que você quer? Ela perguntou, a voz em um tom mais elevado. Eu quase disse tudo, e sem enfeites, aos borbotões. Então, algo me impediu. Era incrível que ainda tivesse tanta consciência. Minha percepção tornava-se cada vez mais fraca a cada minuto. Sorri do modo mais amável que pude. Amor, pensei. Isso tinha de ser feito com amor. Estou apenas interessado nas incríveis semelhanças de nossas vidas, disse. Que semelhanças? Ela retrucou. Que eu me pareço com seu marido, para começar. Você não se parece, e ela me interrompeu. Nem um pouco. Você disse que eu parecia. Não, não disse. Sim, disse. Então, eu estava enganada.
Ela disparou. Rosnando, Ginger mostrou seus dentes mais uma vez. Muito bem, desculpe-me, disse. Eu tinha de tomar mais cuidado. Eu não quis causar confusão. Pareceu digno de nota para mim. Ela olhou pela porta de vidro de novo. Não vejo nada digno de nota, e ela murmurou. Bem, e minha esposa chamava-se Anne. Os nomes dos meus filhos são iguais aos dos seus. Ela se virou para mim novamente. Quem disse que eram os mesmos? Ela questionou. E meu nome é Chris, e eu disse. Ela virou-se rapidamente, o olhar pasmo. Por um instante, algo foi tirado de seus olhos em vez de cobri-los. Senti meu coração disparar. Isso passou tão rapidamente quanto veio. Uma explosão de uma angústia raivosa tomou conta de mim. Maldito seja este lugar, pensei. Estremeci de raiva. Senti que tornei-me mais denso com isso. Pare, pensei, mas não consegui. Eu não tinha capacidade de reverter o processo. Em vez de ajudá-la, eu descia ao mundo dela. Não, pensei. Não farei isso. Eu estava aqui para tirá-la deste lugar, não me unir a ela. Ela se afastou de mim de novo, olhando pelo vidro sujo, mais uma vez trazendo sua opressão em torno dela como um manto de proteção. Não sei por que não coloco esta casa à venda e vou embora, e ela disse. Mais uma vez o tom de humor amargo. Mas quem iria comprá-la? Ela continuou. O melhor corretor de imóveis do mundo não conseguiria vendê-la, e ela balançou a cabeça, em desgosto. O melhor corretor de imóveis do mundo não conseguiria dá-la de graça. Ela fechou os olhos e abaixou a cabeça. Lustre os móveis, ela disse, e mais a poeira sempre volta. É tão seco, tão seco. Não temos uma gota de chuva há muito tempo. Ela se calou. Isso também, pensei, desanimado. Claro que isso faria parte do inferno particular de Anne, na ausência de chuva e uma paisagem marrom. Não suporto sujeira e confusão, e ela disse, sua voz começando a faltar. Ainda assim, tudo o que vejo é sujeira e confusão. Mais uma vez comecei a me aproximar dela e Ginger preparou-se para saltar. Maldição, você não consegue ver que estou apenas tentando ajudar? Eu disse, a voz elevada. Anne estremeceu, afastando-se de mim e senti uma onda de reprovação agonizante dentro de mim. Recuei rapidamente enquanto Ginger começou a se aproximar de mim, rosnando. Tudo bem, e murmurei erguendo as mãos diante de mim. Ginger, Anne disse, rapidamente. Ginger parou e olhou para ela. Minha mente sentia-se entorpecida pela derrota. Tudo o que tentei tinha falhado. Agora, este golpe. Eu estava mais longe de ajudarem agora do que quando cheguei. Como eu sentia de maneira tão forte o que Albert me dissera. Este nível era uma armadilha cruel e ardilosa. As pessoas emprestam livros e não os devolvem, Anne disse, continuando como se nada tivesse acontecido. Minhas melhores joias desapareceram. Não consigo encontrá-las em nenhum lugar. Minhas melhores roupas sumiram. Também não sei quem levou as peças do xadrez, ela disse. Minha esposa mandou encomendar um jogo igual a esse para mim, disse a ela. Em um Natal. Um homem chamado Alexander fabricou as peças para mim. Anne estremeceu. Por que não me deixa em paz? Eu perdi o controle. Você deve saber por que estou aqui, e eu disse. Você deve saber quem eu sou. Aquele olhar enlouquecido em seus olhos de novo, a névoa, o retraimento cego. E eu disse esticando a mão, tocando-a. Ela engoliu em seco como se meus dedos a queimassem e, de repente, senti as presas de Ginger mordendo meu braço com força. Gritei e tentei afastá-la, mas ela mordeu com mais força ainda e tive de arrastá-la pelo tapete em suas patas traseiras. Ginger! Gritei. Eu disse o nome dela ao mesmo tempo que Anne. Imediatamente, ela soltou a mordida e voltou para o lado de Anne, tremendo. Ergui meu braço e olhei para ele. Sim,
dor era definitivamente possível aqui. E sangue. Observei o gotejar do ferimento. Vida após a morte, pensei. Parecia escárnio. Não havia carne, havia, ainda assim, dor e sangue. Existe apenas a morte. Desviei o olhar do meu braço e vi-a começar a chorar. Ela tropeça a pela sala, lágrimas escorrendo pela face. Eu a observei desabar no sofá e pressionar a mão esquerda sobre os olhos. A dor no meu braço parecia tênue comparada ao desespero que eu sentia agora. Sem pensar, voltei a caminhar na direção dela, mas parei abruptamente quando Ginger preparou-se para me atacar, seu rosnado agora misturado com um silvo furioso que mostrava como ela estava nervosa. Recuei rapidamente enquanto olhava para cima, seu rosto uma máscara de ódio incontrolável. Vá embora! Ela gritou. Recuei lentamente, observando Ginger. Quando ela se sentou, inquieta, parei. Olhando para trás, vi que estava perto do banco do piano e, recuando alguns passos, sentei-me lentamente nele, meu olhar ainda fixo em Ginger. Fitei-a totalmente impotente. Eu o quero de volta, preciso dele, e ela disse. Onde ele está? Meu Deus, onde está? Engoli em seco. Minha garganta estava seca, doía. Meu braço doía das mordidas. Era como se estivesse vivo de novo. Este nível era tão horrivelmente próximo da vida. E, ainda assim, tão horrivelmente distante, apenas sensações torturantes, nenhuma compensação. Fale-me sobre ele, e ouvi eu mesmo dizer. Não sei por que disse isso. Eu estava extenuado. O esforço tornava-se cada vez maior a cada minuto. Ela apenas chorava. Como ele era? Perguntei. Mais uma vez, eu sabia o que tinha começado. O que não sabia era se isso funcionaria. Por que deveria? Nada mais tinha dado certo. Ainda assim, continuei. Ele era alto? Perguntei. Ela respirou, trêmula, rastros de lágrimas no rosto. Ele era? Ela fez um aceno abrupto com a cabeça. Tão alto quanto eu? Perguntei. Ela não respondeu. Apenas estremeceu e deu um soluço. Tenho 1,89 m. Ele era tão alto quanto eu. Mais alto, e ela pressionou os lábios. Ignorei a reação dela. Qual era a cor dos cabelos dele? Perguntei. Ela esfregou os olhos. Que cor de cabelo? Vá embora, e ela murmurou. Só estou tentando ajudar. Não posso ser ajudada, e ela disse, rangendo os dentes. Todos podem ser ajudados, e disse a ela. Ela me olhou, a face sem expressão. Se eles pedirem, insisti. Ela abaixou seu olhar. A importância do que eu dissera tinha alcançado a mente dela de alguma forma? Fiz outra pergunta. Ele era louro? Ela acenou com a cabeça uma vez. Como os meus? Os dentes cerrados de novo. Não. Lutei contra uma vontade avassaladora de desistir, levantar-me, sair da casa, voltar para a terra do verão e esperar. O que ele fazia? Perguntei. Ela tinha os olhos fechados. Lágrimas escorriam sob as pálpebras cerradas e desciam pela face. Soube que ele escrevia para a televisão. Ela murmurou alguma coisa. Ele escrevia? Sim. Através dos dentes cerrados de novo. Parecia inacreditável para mim que ela não conseguia ver a relação. Era tão incrivelmente óbvio. Ainda assim ela não viu. Nunca o significado do ditado foi tão vivido para mim. Ninguém é mais cego do que aqueles que não querem enxergar. Eu queria partir. Mas não podia abandoná-la. Seus olhos eram verdes? Perguntei, pressionando. Ela confirmou levemente com a cabeça. Os meus também são, disse. Nenhuma resposta. Estremeci espasmodicamente.
Você não consegue ver quem eu sou? Implorei. Ela abriu os olhos. Em outro desses momentos, tive a sensação de que ela me reconhecera. Reuni minhas forças e me inclinei em sua direção. Então, ela virou o rosto e estremeceu de novo. Meu Deus, não havia uma maneira de entrar em contato com ela? Ela virou-se rapidamente. Por que você está fazendo isso comigo? Ela exigiu. Estou tentando convencê-la de quem eu sou. Esperei pela pergunta inevitável: quem é você? Ela nunca veio. Em vez disso, ela encolheu-se novamente, fechou os olhos, balançando a cabeça lentamente, de um lado para o outro. Eu não tenho nada, e ela disse. Eu não sabia dizer se ela falava para si mesma ou para mim. Meu marido faleceu. Meus filhos estão crescidos. Estou sozinha. Abandonada. Se tivesse coragem, eu me mataria. Suas palavras horrorizaram-me. Ter cometido suicídio e acabar em um lugar tão terrível quanto esse a fez pensar em se matar. Uma consideração pervertida e inexorável dentro de uma reflexão. Eu me sinto tão pesada, ela disse. Tão cansada e pesada. Mal consigo levantar meus pés. Durmo o tempo todo, mas sempre acordo exausta. Eu me sinto vazia. Oca. As palavras de Albert voltaram para me atormentar. O que acontece aos suicidas, ele disse, é que eles têm um sentimento de estarem vazios por dentro. Seu corpo físico foi eliminado prematuramente, seu corpo etérico preencheu o vazio. Mas esses corpos etéricos têm a sensação de vazio pelo tempo que seus corpos físicos teriam de viver. Dei-me conta, naquele momento, porque tinha sido impossível entrar em contato com sua mente. Ao se colocar neste lugar, ela removeu sua mente de todas as lembranças positivas. Sua punição, embora tenha sido autoimposta, era relembrar apenas as situações adversas em sua vida. Ver o mundo que ela lembrava por meio das lentes do negativismo total. Nunca ver a luz, apenas sombras. Como era aqui antes? Perguntei impulsivamente. Senti um frio no estômago. Comecei a sentir, olhou para mim, mas parecia mirar as trevas dos seus pensamentos enquanto respondia. Pela primeira vez ela disse frases mais extensas. Eu vejo, mas não claramente, e ela disse. Eu ouço, mas não claramente. Acontecem coisas que não entendo completamente. A compreensão está sempre a alguns passos à minha frente. Jamais consigo alcançá-la. Tudo está distante de mim. Sinto raiva por não ouvir ou ver direito, por não entender. Porque sei que não sou eu que está perdendo coisas. Mas que tudo à minha volta é vago e me mantém a poucos passos da compreensão. Sei que sou enganada de algum modo. Lograda. Coisas acontecem na minha frente e vejo acontecendo, mas não tenho certeza se entendo, mesmo parecendo que estou. Há sempre algo mais acontecendo que não consigo compreender. Algo que sempre perco, embora não saiba como estou perdendo ou por quê. Tento entender o que está acontecendo, mas não consigo. Mesmo agora, enquanto converso com você, sinto que estou perdendo alguma coisa. Digo a mim mesma que estou certa, que tudo à minha volta está distorcido. Mas mesmo quando penso assim, tenho uma premonição de que sou eu. Que estou tendo outra crise nervosa, mas não consigo identificá-la desta vez porque é sutil demais e além da minha compreensão. Tudo me escapa. Não consigo descrever isso de maneira melhor. Assim como nada funciona na minha casa, nada funciona na minha mente também. Estou sempre confusa, sem referências. Eu me sinto como se estivesse nos sonhos que meu marido tinha. Eu me inclinei em sua direção, ansioso para captar cada palavra que ela dizia. Ele estaria em Nova York, por exemplo, e não conseguiria falar comigo não importando o quanto tentasse. Ele falaria com as pessoas e elas pareceriam entendê-lo e ele, entendê-los. Mas nada do que diziam daria certo. Ele não conseguiria achar as suas coisas. Ele saberia que estava em Nova York por algum motivo, mas não conseguiria se lembrar qual.
Ele saberia que não teria dinheiro suficiente para voltar à Califórnia e todos os seus cartões de crédito teriam sumido. Ele jamais seria capaz de entender o que estaria acontecendo. E assim que me sinto. Então, como você sabe que não é um sonho? Perguntei. Um vislumbre. Porque vejo e ouço coisas, e ela respondeu. Eu sinto coisas. Você vê e ouve, e você sente em sonhos também, e retruquei. Minha mente trabalhava, mas eu sentia que havia algo lá. Uma conexão. Isto não é um sonho, e ela disse. Como você sabe? Não é um sonho. Pode ser. Por que você diz isso? Ela parecia irritada de novo. Estou tentando ajudar você, disse. Ela respondeu, e eu gostaria de acreditar nisso. Parecia que uma tênue luz tinha atingido as sombras em minha mente. Ela não tinha acreditado em nada do que eu dissera antes. Agora ela gostaria de poder acreditar. Era um pequeno passo, mais um passo. Uma nova ideia me ocorreu, a primeira em muito tempo, percebi. Algo estava ficando claro em minha mente. Meu filho, Richard, ele tem, e parei, a palavra fugindo-me. Estudado a percepção extrasensorial, terminei. Quando eu disse seu nome, sua face enrijeceu. Ele tem conversado com um médium, e eu disse. De novo, a tensão em seu rosto. Eu a ajudava ou a prejudicava? Eu não sabia, mas tinha de continuar. Ele passou, depois de muito meditar, a acreditar, reuni minhas forças, em vida após a morte. Isso é estupidez, e ela disse imediatamente. Não, e balancei a cabeça. Não, ele acredita nisso. Ele sente que há provas de que, após a morte, existe vida. Ela balançou a cabeça, mas não disse nada. Ele acredita que matar é o pior crime que alguém pode cometer, e eu disse. Olhei diretamente em seus olhos. E suicídio? Ela estremeceu violentamente, tentou se levantar, mas não teve força suficiente e sentou-se novamente. Eu não vejo, e ela disse. Minha mente estava mais clara agora. Ele acredita que somente Deus tem o direito de tirar a vida de alguém, disse a ela. Por que está me dizendo isso? Ela perguntou com uma voz trêmula e quase inaudível. Ela se agitou enquanto falava, encolhendo-se no sofá. Ginger olhava para ela assustada, as orelhas abaixadas. Ela sabia que algo estava errado, mas não tinha ideia do que seria. De novo, reuni forças. Estou lhe dizendo isso porque minha esposa cometeu suicídio e disse. Ela tomou uma overdose de soníferos. Aquela expressão vazia cruzando seus olhos de novo. Por algum motivo, ela desapareceu quase imediatamente porque ela não foi capaz de mantê-la. Ela balançou a cabeça. Não acredito, começou. Sua voz parecia fraca. Minha mente sentia-se ainda mais clara. O que me incomoda é que Richard acredita que ela ainda existe, e eu disse. Nenhum som, um balançar da cabeça. Que ela está em um lugar parecido com nossa casa, e eu disse. Mais uma versão triste e negativa dela. Tudo deprimente e frio. Nada funciona. Sujo e desorganizado. Ela continuou balançando a cabeça. Murmurou palavras inaudíveis. Acredito que ele tenha razão, e eu disse. Acredito que a morte é uma continuação da vida. A pessoa que somos continua depois. Não em um resquício de som, como uma respiração entrecortada. Você não vê? Perguntei, em sua casa era linda, acolhedora e brilhante. Por que teria de ser assim? Por quê? Ela continuou recuando. Eu sabia que ela estava aterrorizada, mas eu tinha de continuar. Esta fora a primeira abordagem que conseguirá alguma coisa. Por que sua casa deveria ter uma aparência tão feia? Perguntei. Isso faz algum sentido? Por que o telefone, o gás e a energia elétrica deveriam estar cortados? Há alguma lógica nisso? Por que os jardins, as plantas, tudo deveria estar morrendo?
Por que todos os pássaros deveriam estar morrendo? Por que não deveria chover? Por que tudo na sua vida deveria dar errado ao mesmo tempo? Sua voz era fraca. Acho que ela disse: deixe-me em paz. Continuei. Você não consegue ver que esta casa é apenas uma réplica da casa que você conhecia? Que você só está aqui porque pensa que isto é real? Não vê que está criando esta existência para você mesma? Ela balançou a cabeça, parecendo uma criança apavorada. Você não entende por que eu digo essas coisas. Eu disse. Não é só o fato de meus filhos terem os mesmos nomes que os seus filhos. Não só o fato de minha esposa ter o mesmo nome que o seu. Seus filhos são meus filhos. Você é minha esposa. Não sou apenas um homem que se parece com seu marido. Eu sou seu marido. Nós sobrevivemos. Parei quando ela se levantou bruscamente. Mentira! Ela gritou. Não. Dei um salto. Não, é. Mentira! Ela berrou. Não existe vida após a morte. Apenas a morte. A batalha terminou. Nós estávamos cara a cara agora, como gladiadores nas areias de uma arena misteriosa. Uma luta até a morte. O estranho pensamento ocorreu-me. De qualquer forma, nós dois estávamos mortos. Por que lutávamos então? Eu só sabia que, se fracassasse, nós dois estaríamos perdidos. Não há vida depois da morte, comecei. Nenhuma, e ela disse, olhos faiscando, quase me encurralando com sua rebeldia. Então, eu não poderia saber nada sobre o que aconteceu depois da minha morte. Um momento de confusão em seu rosto antes de ela murmurar, desdenhosamente, em sua morte. Eu disse que sou o Chris, contei a ela. Você é, e seu marido Chris. E eu digo que você é um tolo por dizer isso, e agora ela parecia ter recuperado suas forças. Acredite no que você quiser e insisti. Mas quem quer que eu seja, eu não poderia saber o que aconteceu a você depois que seu marido morreu, não é? Eu falo de detalhes, me acrescentei, interrompendo-a, eu poderia saber? Ela me olhou desconfiada. Eu sabia que ela tentava descobrir aonde eu queria chegar. Continuei rapidamente para mantê-la de guarda baixa. Não, eu não poderia, e eu mesmo respondi. Você sabe que eu não poderia, porque se eu pudesse, e que detalhes? Ela interrompeu, determinada. Detalhes como você e as crianças sentadas no banco da frente da igreja. Como alguém tocando seu ombro, fazendo você estremecer. Eu sabia, pela sua reação, que meu movimento de abertura fracassou. Era óbvio que ela não se lembrava do meu toque. Ela me olhou com um desprezo evidente. Coisas como a casa cheia depois do funeral, continuei. Richard serviu bebidas no bar, você acha, ela começou, e seu irmão Bill estava aqui, Pat, seu irmão Phil, sua esposa e é isto que você chama, e você no quarto, deitada na cama, Ian sentado ao seu lado, segurando sua mão. Eu sabia que ia acertar o alvo, pois ela estremeceu como se eu tivesse lhe dado um soco. Era algo que ela lembrava vividamente, sendo um momento de tristeza. Eu estava em terreno seguro agora, infeliz, mas seguro. Ian disse a você que sabia que era loucura, mas ele sentia que eu estava lá com você. Ian começou a tremer. Você disse a ele, eu sei que você quer ajudar. Ela sussurrou alguma coisa. O quê? Ela sussurrou de novo. Ainda não conseguia ouvi-la. O que, é? Deixe-me em paz, ela me disse em um tom de voz estridente. Você sabe que tenho razão, e eu disse. Você sabe que eu estava lá. O que prova? A névoa sobre seus olhos de novo. Tão rápido que parecia quase físico. Ela virou a cabeça. Eu gostaria que chovesse, e ela murmurou. Estou certo, não é? Exigi. Essas coisas realmente acontecem, Han. Ela conseguiu se levantar, parecia tonta. Você está com medo de ouvir a verdade? Ela sentou-se novamente.
Que verdade! Seu corpo foi assolado por espasmos. Do que você está falando? Não existe vida após a morte. Não. Seu rosto ficou rígido de medo e fúria. Então, por que você concordou com a sessão espírita com Perry? Ela estremeceu novamente como se tivesse recebido um golpe. Ele disse a você que eu estava sentado ao seu lado no cemitério, e eu disse. Eu direi o que ele falou, palavra por palavra, e eu sei como você se sente, Sra. Nielsen, mas acredite em mim. Ele usava uma camisa azul escura com mangas curtas, calça azul xadrez, e você está mentindo. Mentindo, e sua voz era gutural, seus dentes cerrados, sua expressão de um ódio maligno. Devo lhe dizer o que você disse a Perry na casa? Ela tentou se levantar, mas não conseguiu. A névoa sobre seus olhos ia e voltava. Não estou interessada, ela murmurou. Você disse, eu não acredito em vida após a morte. Eu acredito que quando morremos, morremos de verdade e é o fim de tudo. É isso mesmo. Ela gritou. Um espasmo de esperança vã. Foi o que você disse. A morte é o fim de tudo. Lutei contra uma perda momentânea. Então, como sei essas coisas? Perguntei. Você inventou. Você sabe que não é verdade. Você sabe que tudo o que descrevi foi exatamente como aconteceu. Ela conseguiu ficar de pé desta vez. Não sei quem você é, e ela disse, e mais é melhor você ir embora antes que seja tarde demais. Tarde demais para quem? Perguntei. Para você ou para mim? Você. Não, e eu disse. Eu sei o que aconteceu. É você que não entende. E você é meu marido? Ela perguntou. Sou. Senhor, e ela quase cuspiu a palavra em mim, e estou olhando para você agora e você não é meu marido. Senti um frio súbito e amargo dentro do meu peito. Ela viu a profundidade da minha reação e se aproveitou imediatamente dela. Se você fosse meu marido, ela disse, e não diria essas coisas para mim. Chris era gentil. Ele me amava. Eu amo você também, e senti a depressão aumentando. Estou aqui porque amo você. Sua risada foi um som cínico e depressivo. Amor. Ela disse, e você nem me conhece. O chão escorregava sob meus pés. Eu amo. Gritei. Sou o Chris. Não consegue ver isso? Sou o Chris. Minha derrota era completa enquanto ela sorria, saboreando sua fria vitória. Como isso é possível? Ela perguntou. Ele está morto. Tinha sido tudo em vão. Não havia modo de convencê-la porque ela, literalmente, não conseguia conceber a vida após a morte. Ninguém consegue conceber o impossível. E, para Anne, sobreviver após a morte era uma impossibilidade. Ela se virou e deixou a sala de estar, seguida por Ginger. No início, não me dei conta da derrota. Sentei-me, observando-a ir como se aquilo não tivesse importância para mim. Então, tomei consciência do ocorrido e me levantei, entorpecido pelo choque. Fiz tudo o que pude para convencê-la, pensei por alguns instantes que a tinha convencido apenas para descobrir que eu nada conseguirá. Nada. Fui atrás dela, mas, agora, sem esperança. Cada passo parecia trazer outra condensação para minha mente-corpo e uma coagulação de pensamento, um entupimento de carne que ficava cada vez pior. Por um horrível momento, pensei que estava em casa de novo, que aquele era o lugar ao qual eu pertencia. Parei e resisti ao terrível processo. Eu não conseguiria ficar naquele lugar. Era horrível demais. O grito de terror de Anne vindo de nosso quarto me fez correr. Digo correr, mas era mais como se mancasse, minhas pernas cobertas de chumbo. Foi então que entendi o que Anne descrevera. Como ela, eu mal conseguia erguer meus pés. E isso era pior para ela. Parei diante da porta do quarto, Ginger virou-se para me encarar. Anne estava pressionada contra a parede, olhando para a cama.
Sobre o lençol pálido e desbotado, rastejava uma tarântula do tamanho do pulso de um homem. O momento foi congelado. Em contra a parede. Ginger olhando-me. Eu na porta. A única coisa que se movia, com a lentidão de uma lesma, era aquela aranha enorme e peluda. Quando a tarântula começou a subir no travesseiro de Anne, ela engoliu em seco. Pensei, por um terrível instante, se ela fizera isso a si mesma, uma punição inconsciente por não acreditar no que eu disse a ela, criando uma imagem da coisa mais repugnante que ela poderia imaginar, uma gigantesca tarântula caminhando sobre o local onde ela repousava sua cabeça ao dormir. Não sei por que Ginger não fez nenhum movimento quando entrei no quarto. Seria porque ela agora sentia que eu estava realmente ali para ajudar Anne? Não tenho resposta. Só sei que ela deixou que eu passasse por Anne e chegasse à cama. Peguei o travesseiro rapidamente. Engoli em seco e joguei-o para longe quando a aranha fez um movimento súbito em direção à minha mão direita. Anne gritou, enojada, enquanto a tarântula caía sobre a cama. Peguei o travesseiro de supetão e o joguei sobre a tarântula. Então, o mais rápido que pude, peguei o lençol pelas pontas e o joguei sobre o travesseiro. Peguei o embrulho, levei-o até a porta e abri. Joguei o lençol para fora, fechei a porta e a tranquei. Enquanto eu voltava, Anne rastejou e caiu sobre a cama e lá ficou, imóvel. Sem me mexer, olhei para ela. Não havia nada a fazer. Eu tinha exaurido todas as possibilidades. O encontro tinha acabado e a batalha terminara. O inferno será nosso paraíso. Anne estava imóvel no seu lado esquerdo da cama, as pernas encolhidas, as mãos cerradas sob o queixo. Seus olhos miravam o vazio, ainda brilhando com lágrimas que já não caíam mais. Ela nem se mexeu quando me sentei do outro lado da cama e se ela sentiu que eu observava sua face inescrutável, ela não deu nenhum sinal disso. Ginger dormia, exausta, ao pé da cama. Voltei-me para ela e senti uma onda de compaixão. Ela era tão sincera em sua devoção. Gostaria tanto que pudesse haver um jeito de ela entender o que estava acontecendo. Olhei novamente para Anne. Meu corpo estava frio e dolorido e eu sabia que, enquanto eu me sentava ali, aquele magnetismo sombrio esperava-me para me arrastar ao vazio onde ela estava. Eu só precisava permitir que ele e a atmosfera absorvessem-me totalmente, transformando-me em alguém como ela, um prisioneiro que esqueceu tudo o que acontecerá antes. Eu sabia, com terrível clareza, como minhas esperanças tinham sido tolas e enganosas. Albert tentou me alertar, mas eu não lhe dei ouvidos. Agora finalmente entendi. Não havia modo de alcançar Anne. Ainda assim, as palavras surgiram. Palavras que eu queria que ela ouvisse, agora que eu poderia enunciá-las, diante dela. Palavras que eu sabia que não podiam afetá-la, mas palavras que encheram minha mente e meu coração. Você se lembra de como costumava escrever notas de agradecimento para as pessoas o tempo todo? Perguntei. Para jantares, presentes, favores? Eu costumo caçoar de você porque você escrevia um número infinito delas. Mas elas eram gestos de amor, hein? Eu sempre soube disso. Nenhum som dela. Totalmente inanimada na cama. Estendi a mão e toquei sua mão direita. Ela estava fria e flácida. Segurei-a entre minhas mãos e continuei a falar. Quero lhe dizer obrigado em palavras agora, e eu disse a ela. Não sei o que acontecerá conosco. Rezo para fiquemos juntos em algum lugar, algum dia, mas no momento, não sei se isso é possível. É por isso que vou agradecer agora tudo o que você fez por mim, tudo o que você significou para mim. Alguém que você nunca conheceu me disse que pensamentos são reais e eternos. Então, mesmo que você não entenda minhas palavras agora, sei que chegará um dia no qual o que eu disse tocará a você. Pressionei sua mão entre minhas palmas para aquecê-la e disse a ela o que eu sentia. Obrigado, Anne, por todas as coisas que você fez por mim em vida, das pequenas às maiores. Tudo o que você fez foi importante e eu quero que saiba da minha gratidão por isso. Obrigado por manter minhas roupas limpas, nossas casas limpas, você limpa. Por estar sempre com a pele sedosa e cheirosa, sempre estar bem cuidada.
Obrigado por me alimentar. Pela preparação de tantas refeições deliciosas. Por preparar pães para mim quando tão poucas mulheres se preocupam com isso hoje em dia. Obrigado por se preocupar comigo quando eu tinha qualquer tipo de dificuldade. Por me apoiar quando eu me sentia deprimido. Obrigado pelo seu senso de humor. Por me fazer rir quando eu precisava disso. Por me fazer rir quando eu não precisava nem esperava, mas apreciei o sabor extra que isso acrescentou à minha vida. Obrigado pela sua percepção humorada de nossa vida e do mundo em que vivemos. Obrigado por cuidar de mim quando eu estava doente. Por garantir que os pijamas e os lençóis estivessem limpos, que eu estivesse bem alimentado ou tivesse frutas frescas e água para beber. Que eu tivesse algo para ler ou que a televisão ou o rádio estivesse ligado ou que a casa ficasse em silêncio para que eu pudesse dormir. Tudo isso além do seu próprio trabalho. Obrigado por compartilhar meu amor pela música e por compartilhar seu amor pela música comigo. Por compartilharmos nosso amor mútuo pela beleza e pela natureza. Obrigado por nos ajudar a descobrir o maravilhoso estilo de vida que tivemos. Por mobiliar, decorar e desfrutar nossas diferentes casas, e abri-las para as pessoas que conhecíamos. Obrigado por ser afetuosa com meus amigos e por amar minha família. Obrigado por nos ajudar a construir tantas amizades mútuas. Obrigado por ser alguém de quem eu me orgulhava da companhia, não importando onde eu estava ou com quem. Obrigado pela nossa relação física. Por compartilhar seu corpo de mulher comigo. Por fazer a parte corpórea da minha vida tão satisfatória e excitante. Por manter meu ego sexual intacto. Por gostar de meu corpo tanto quanto eu gostava do seu. Pelo calor da sua pele nas noites frias e pela intensidade do seu amor sempre. Obrigado por ter tido fé no meu trabalho e no meu sucesso. Sei que não foi fácil quando tínhamos filhos, contas e pressões de todos os tipos. Mas você jamais deixou de acreditar que eu teria sucesso e sou grato por isso. Obrigado pelas lembranças das coisas que fizemos juntos e pelos filhos. Obrigado por sugerir que comprássemos um motorhome para a família, por ajudar a descobrir os encantos da vida ao ar livre para mim e as crianças. Sei que isso será parte da vida deles assim como foi da nossa. Obrigado por todos os maravilhosos parques nacionais que vimos juntos. Pelo Parque das Sequoias, Yosemite, Lassen e Shasta, Olympic Mount Rainier, Glacier e Yellowstone, Grand Canyon e Bryce. Pelo Canadá e todos os estados em que acampamos de costa a costa. Obrigado por durante anos ajudar a descobrir e compartilhar conosco os prazeres das viagens ao Havaí, aos mares do Sul, à Europa e por todos os Estados Unidos. Você se lembra de todos os nossos natais juntos, é? Como costumávamos sair, todos nós, pegar a motorhome, ir até a Associação Cristã de Moços em Resedá e comprar uma árvore. Como caminhávamos por corredores de cheirosos pinheiros e abetos escolhíamos um, rindo, votando e discutindo até que escolher um que agradasse a todos. Como levávamos para casa e colocávamos as lâmpadas, então a decoração e o ouropel. Como sentávamos juntos, olhando para ela, o único som era o das músicas natalinas tocando na vitrola. Como sempre dizíamos, todo ano, que aquela árvore era a melhor que tínhamos comprado e que isso era sempre verdade para nós. Eu me lembro de todos esses momentos adoráveis e sou grato por eles. Obrigado pelas lembranças de nós dois sozinhos. Fazendo viagens de fins de semana ou passeios a lugares interessantes. Fazendo compras juntos. Caminhando. Sentados no banco e admirando as montanhas ao entardecer. Eu colocava meu braço em volta dos seus ombros, você se inclinava contra mim e nós observávamos o pôr do sol. Aquilo era contentamento, hein? Você se lembra das ovelhas que costumavam pastar naquelas colinas? Como as observávamos, sorrindo do seu balido constante do som delicado dos sinos pendurados no pescoço delas. Você se lembra do gado que às vezes ia até lá? Doces lembranças, hein? E obrigado por elas. Obrigado pelas lembranças de observá-la com os pássaros. Observá-la tomando conta deles. Curando-os, dando-lhes sua atenção, ano após ano.
Esses pássaros estão esperando por você, hein? Eles amam você. Obrigado por me dar o exemplo de sua coragem e tenacidade ao se recuperar de seu colapso nervoso. Foi um momento terrível em sua vida, na vida de nós dois. As noites sem dormir, os medos e as incertezas, a dolorosa recordação. Os anos de tentativas, lutas, esperanças. Obrigado por nunca ter permitido que esses anos a tivessem feito desistir. Por nunca ter deixado que as cicatrizes de sua infância tivessem feito você desistir de seus esforços de crescer e se fortalecer. E, embora eu nunca quisesse isso, obrigado por ter feito tudo o que pôde para evitar que eu fosse exposto ao que você sofreu durante aquele período. Obrigado por dar tanto valor ao seu casamento e à família e ainda assim crescer como pessoa. Pelo seu desejo de crescer e seu sucesso ao fazer isso. Você se lembra quando voltou para a escola? Primeiro, assistiu a um curso isolado ou dois, mais tarde, dedicando-se mais até obter seu diploma de associada de arte, então seu diploma de bacharel e então começou a trabalhar como conselheira de adultos? Eu estava tão orgulhoso de você.